A ideia de povo escolhido não é exclusivista por natureza, mas revela o plano de redenção de Deus na história. Quando Deus chama Abraão, não está dizendo, vocês são os melhores, mas designando um meio para abençoar todas as nações. Isso está em Gênesis capítulo 12, verso 3. Ser escolhido é ser chamado com um propósito, levar a mensagem de justiça, misericórdia e reconciliação aos outros. A eleição divina é graça gratuita, não privilégios arbitrários ou uma demonstração de superioridade espiritual. Quando alguém diz que essa doutrina gera supremacia, ilustra uma leitura distorcida, não bíblica, mas ideologizada. Em Deuteronômio 7, Israel é chamado de povo santo, não porque fosse excelente, mas para ser testemunha de Deus. A santidade é separação para servir, não para excluir ou dominar. A exclusão ensinada por alguns não está nos textos sagrados, está na manipulação desses textos. Jesus, o cumpridor da lei, nunca separou as pessoas, mas as integrou, samaritano, estrangeiro, publicano. Ele convidou todos, em vez de delimitar um grupo espiritual privilegiado. Dizer que quem aceita Jesus é o povo de Deus não é tribalismo, é identidade em Cristo, mas identidade que chama a missão. A vitória não é sobre os outros, mas sobre o pecado e a morte. As expressões nação santa, geração eleita não são barreiras, mas convites. Fiquem em pé, brilhem e impactem. O apóstolo Pedro chama a igreja de nação eleita, lá em sua primeira carta, no capítulo 2, verso 9. Não como um clube fechado, mas como sacerdócio universal. Esse sacerdócio há de oferecer a Deus ações dignas, atos de misericórdia e vocação à luz cultural. E quando a Bíblia diz, vocês são o sal da terra, não os está eximindo da sociedade, mas os insere nela para preservá-la. O problema não está no texto, está na forma como muitos o aplicam, com muros em vez de pontes. A tribo bíblica não se baseia em cor, cultura ou poder, mas em fé e conversão. Jesus amou a Samaria, desafiou o tribalismo religioso de sua época com compaixão. O texto do filho pródigo em Lucas 15 mostra que o filho bom e o perdido são chamados à reconciliação, não ao ostracismo. A exclusão explícita ou simbólica que gerou as cruzadas e perseguições é o fruto da instrumentação do poder, não da teologia. A fé que une é aquela que nos lembra da cruz, o Filho que morreu por todos, incluindo os adversários. O conceito de exclusivismo bíblico não nega a salvação pelos outros, diz que a salvação em Cristo é singular. Isso não impede a paz, a justiça ou o amor universal. Pelo contrário, ele é a porta. Evangelho de João, capítulo 10. O tribalismo social que se mistura com a crença distorce a missão da igreja, que é de amor e reconciliação. A pergunta feita, por que tantas religiões dependem da ideia de eleição? Devolve que a solução bíblica é: vocês foram eleitos para amar. A história de Israel não foi de supremacia, mas de formação até a vinda de Cristo, que quebrou barreiras. Nós vemos isso, minha gente, em Gálatas, capítulo 3, verso 28. O Evangelho não propõe supremacia, mas irmandade, não superioridade, mas serviço. A cultura nacional que se nomeia abençoada por Deus é nacionalismo político, não teologia bíblica. A história das Américas cometeu erros sérios, mas isso não anula a verdade do Evangelho, mas sublinha a necessidade de reforma. A teologia bíblica chama a reflexão crítica sobre o passado e não a celebração cega ao status quo.
O "vocês são especiais" do apóstolo Paulo é o eco do amor de Deus. Vocês são amados. Escolham amar também. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 7. A exclusão espiritual não é para quem vive sem fé, é para quem ignora o mandamento de Cristo de amar. O "não se misture" bíblico é ordenança da fé e rejeição ao sincretismo e não separação dos que sofrem. Ainda assim, Jesus sentou com prostitutas, cobradores de impostos e pecadores públicos. O Evangelho foi o primeiro anúncio a pobres, a publicanos, a doentes, e depois foi política de inclusão. A lógica bíblica é vertical: Deus, homem, e depois horizontal: homem, homem, não grupo contra grupo. Se Jesus fosse exclusivista, não teria chorado por Jerusalém. Ele reagiu contra o sistema religioso da exclusão e se tornou causa de escândalo por curar no sábado. A unidade que o Evangelho prega é inclusiva, não sincrética. A ideia de "vocês são escolhidos" é chamada a missão evangelizadora. Isso precisa ficar muito claro e está em Mateus, capítulo 28, verso 19. Exclusão fechada não é da Bíblia, mas do poder político disfarçado de religião. O apóstolo Paulo adverte contra a sabedoria deste mundo em 1 Coríntios capítulo 2, que é elitismo e orgulho intelectual. O reino de Deus é como grão de mostarda, pequeno, humilde, mas transforma o ambiente inteiro. A fé real não separa, ela reintegra. Povo escolhido quer dizer povo enviado, povo missionário, ponte, não muro. É impossível ser cristão, pessoal, sem amar a dignidade do outro. E Paulo nos mostra com Timóteo que era discípulo de outra cultura. Já Pedro se dirigiu aos gentios com coragem. Vocês, sem Deus, agora creem. Está em Atos, capítulo 15. A aliança com Deus não é contrato de poder terrestre, mas mútuo chamamento à missionalidade. Quando João escreve contra as seitas, ele se refere àqueles que impõem barreiras e não a crentes exigentes. O chamado de Cristo é que todos sejam um. Está em João 17. Não que todos pensem da mesma forma. Na igreja primitiva, houve debates árduos, acalorados sobre circuncisão, mas a decisão foi comunhão, além da lei. Atos capítulo 15. A obediência ao Evangelho era ser livre, não se sentir superior por rótulo. Ser igreja não é ser elite, mas multidão reconciliada. Os líderes que se tornam arrogantes deixam de ser servos, e Jesus os adverte duramente em Mateus capítulo 23. A acusação de vingança divina usada para justificar a opressão não encontra respaldo jurídico no Novo Testamento. A guerra espiritual de fato existe, mas é contra forças espirituais, não contra pessoas. E isso está muito claro na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6. O alvo não é eles, mas a mentira, o pecado e a injustiça, mediante a reconciliação. Quando o Evangelho se torna ferramenta de segregação, ele trai uma substância muito importante, que é a reconciliação. A fidelidade bíblica exige questionamento, sim, mas não deve desembocar em arrogância política. A verdadeira ética de Cristo é amar sem fronteiras, sem exclusões. Se sua fé não permite reconhecer a humanidade do outro, ela deixou de ser cristã. A mensagem de Paulo às igrejas era: cuidado com divisões. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10. Para que não sejais dominados por filosofias. O Evangelho é ponte entre tribos, nações e raças. Se o povo escolhido se esquece dessa ponte, ele conspira contra Deus. Nós fomos chamados para caminhar juntos, sem uniformidade, mas com unidade. Por isso, ser escolhido é ser chamado a amar. Atentos, engajados, compassivos e humildes, como Cristo,
que por nós foi excluído.